Senhor colocou no meu coração. Confesso para os irmãos que quando a gente sobe aqui parece que é a primeira vez, mas a gente treme muito. A gente tenta fugir, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Quero... Livro de Apocalipse, capítulo 22. Glória. Versículo 14. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Antes daquilo de peito, nós. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Vou repetir novamente para que a gente possa guardar. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A gente está diante de um texto escrito pelo apóstolo João, e conhecido da igreja também como o último apóstolo de Jesus. A Bíblia diz que ele era o mais chegado de Jesus, mais íntimo de Jesus, e ele escreve esse texto. Quando a gente começa a meditar o livro de Apocalipse e chega no capítulo 22, onde João ele vai descrever a cidade santa, a cidade que foi preparada para aqueles que vencerem ou ser fiel até o fim. Quando a gente vê o João ele descrevendo essa cidade, a gente fica maravilhado, porque é coisa que a mente humana não consegue imaginar. Sabemos que a palavra de Deus, que João escreve no capítulo 22 de Apocalipse, descrevendo a cidade santa, a cidade maravilhosa, ele vai citar algumas características dessa cidade. João ele vai dizer que nessa cidade existe um rio de águas que sai do trono de Deus, existe uma praça. João também vai falar no capítulo 22 que lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, não vai precisar de luz do sol, nem da luz da lua, porque a glória de Deus invade essa cidade. Então, a gente olhando para o texto que João descreve, aquilo que está preparado para a sua igreja, para a sua noiva, é algo maravilhoso, irmãos. É algo perfeito. É o paraíso que todo mundo imagina de um dia estar lá. Se você perguntar para qualquer pessoa, seja cristão ou não, e perguntar para ela: olha, se você morrer hoje, para onde você vai? Eu vou para o céu. Então a gente olha, Deus dando essa visão para João, a gente vê a perfeição, irmãos. Aleluia. E isso me traz, sabe o quê? O início de tudo. Você sabia que Deus criou o homem e colocou ele no paraíso? A Bíblia vai dizer que Deus criou todas as coisas. E quando Ele formou o homem, Ele formou de uma forma diferente. Sabe, você consegue imaginar como o homem foi criado? Vem comigo. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus pegando o pastor, um bocado de terra, barro, e moldando o homem. Sabemos que ali estava a Trindade, porque Ele vai falar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu imagino, varão, Deus pegando o barro ali
está parecido com nós? Tá, vamos voltar. Aí Deus olha assim, mas falta alguma coisa. Vamos soprar o fôlego de vida. Vamos soprar o nosso fôlego nele. A palavra de Deus fala no livro de Gênesis que Deus ele sopra o fôlego. Fôlego de vida. É aquele homem que torna a alma vivente. E a Bíblia diz que Deus ele coloca ele no meio do jardim. E ali no meio do jardim ele cuida de tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. E você imagina, e eu posso garantir para você, segundo o que diz a palavra de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com perfeição. O homem, quando Deus criou, ele era perfeito, porque ele soprou o fôlego de vida. E Deus colocou no meio do jardim. Sabe que você consegue imaginar isso comigo? O homem no meio do jardim. E sabe o que é interessante, igreja de Cristo? É que a Bíblia vai dizer que no virar do dia, Deus sentava para conversar com Adão. Deus vinha no final do dia conversar com Adão. Sabe o que é isso? Intimidade. Intimidade. Sabe o que a gente vê nesses últimos dias, irmão? O que a gente vê nesses últimos dias é o desapego das pessoas ou do cristão em relação a ter intimidade com Deus. A pandemia veio aí, foi 3 anos de pandemia. Em vez de ter ensinado, irmãos, as pessoas ficaram pior. Então entenda comigo, Deus criou o homem na perfeição. Então se Deus criou o homem com perfeição e soprou nas suas narinas, o que Deus coloca no homem? Os seus atributos. Sim ou não? Os seus atributos. Sabe o que o ser humano consegue abraçar? Sabe o que o ser humano consegue amar? Sabe por que o ser humano consegue sentir saudade de outra pessoa quando ele está longe? É porque ele foi criado por Deus. E João vai dizer que Deus é o próprio amor. Glória! Então Deus ele coloca os atributos dele no homem. Só que vem uma coisa, irmãos, que tira os atributos: o pecado, a desobediência. Deus, quando coloca Adão no jardim, Deus proíbe de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E algo interessante é que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existe a árvore da vida, não é? E essa mesma árvore que a gente vai encontrar quando a gente for arrebatado. Aleluia! E a Bíblia diz que pela desobediência, aleluia, o homem é lançado fora do jardim. Fora do jardim. E sabe o que me chama a atenção? É que nosso Deus, Ele não desiste da sua criação. Ele fez uma promessa. E essa promessa já foi falada aqui que se cumpriu. Veio um jovem aqui, adolescente, se você prestar atenção no culto, veio um jovem aqui, que Deus abençoe ele, Caleb. Ele veio cumprir um propósito. E esse propósito foi cumprido, ele foi para a cruz. Então o pecado, a desobediência afastou o homem de Deus. Só que Deus fez uma promessa, que pisaria a cabeça da serpente, que nós voltaríamos a ter como. Quando Deus tira Adão do jardim, ele não perde o jardim, irmão. Porque ele vai viver dentro da criação de Deus. Ele sai do jardim, mas Deus acabou de criar da forma a terra. Sabe o que ele pede? A comunhão. Ele pede
O relacionamento que ele tinha com Deus. Você já imaginou? Já imaginou, irmão Júlio? Todo dia no finalzinho de tarde, na sua casa, conversar com você. Você já imaginaram, pastores, obreiros? No finalzinho de tarde, Deus descer, vou conversar aqui com alguém. Só que o pecado fez que o homem se afastasse de Deus, tirasse esse atributo de Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui para alegrar o meu coração. O propósito de Deus relacionado ao seu filho se cumpriu. Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus ele morreu e ressuscitou. Sim ou não? Eu estou aqui porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Se eu não creio na ressurreição de Jesus Cristo, irmão Domingo, eu estou fazendo o que aqui? Se eu não creio na ressurreição, porque todo o Evangelho, irmão, toda a palavra de Deus, tudo aquilo que é baseado no Evangelho de Cristo, ele está baseado na morte e ressurreição de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é interessante? É que nós temos esse privilégio. Glória. Sentimos Deus, de estarmos dentro da presença de Deus. Glória. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, o véu do templo se rasga. Você sabe como é que era o vestido culto antes de Cristo? Você se preparava um ano, subia para Jerusalém, chegava lá, quem sentia a glória de Deus era o sumo sacerdote e o sacerdote. Opa, chegava lá na porta, o sumo sacerdote pegava o meu sacrifício, ele entrava no Santo dos Santos. Se ele tivesse preparado, ele sentia a glória de Deus no nosso lugar. Glória a Deus. Só que o véu se rasgou e hoje nós temos o privilégio. Nós temos o privilégio de adorar, glorificar a Deus. Não precisa mais ser agora, aleluia. Não precisa. Você tem que ter essa consciência. Então, Deus, o propósito de Deus, através do seu Filho Jesus, é nos trazer de volta a comunhão. E algo interessante, você entra em comunhão com Deus, Ele te coloca de novo no jardim. É o que a gente viu aqui. Só que tem um porém. O que afastou o homem de Deus? O que afasta o homem de Deus? O que afasta o homem de Deus? Olha aí. Eu falei aqui no começo que todo mundo deseja ir para o céu. Sim ou não? Se você perguntar para a pessoa que não é cristã, não, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Por quê? Porque ele tem expectativa de um paraíso especial. A salvação não é para poucos. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus. É necessário nós crermos que Jesus morreu e ressuscitou. E que Jesus, através da sua morte na cruz, nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Só que enquanto nós estivermos aqui nessa carcaça, enquanto nós estivermos nesse corpo, a carne vai lutar. Sim ou não? A carne luta contra o Espírito. E eu acho lindo que João ele escreve aqui, que ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma palavra figurada. Ele não está falando literalmente, você pegar um macete de sangue e lavar, não. Ele está falando em relação à obediência à sua palavra. Glória a Deus. A obediência à sua palavra. Todo aquele que obedece a palavra, bem-aventurado ou feliz aquele que anda na sua palavra, obedece a sua palavra. Sabe o que eu tenho visto nos últimos dias? E algo interessante, a gente começa a ler. Porque antes de eu passar isso para você, irmão, Deus ele fala comigo. Antes eu estava ministrando sobre isso aqui, Deus fala comigo. Tem coisas na nossa vida, pastor, a gente tem que fazer assim: opa, peraí, vamos falar sobre isso. Então deixa eu ver minha vida como é que está. No cantinho aqui. Porque antes de Deus falar com a igreja, através de quem está ministrando aqui, ele falou com o pregador. Olha só, o pregador não olha, quando busca. Porque hoje está fácil. Mas quando você busca na palavra, irmãos, eu não sou pregador, eu falo para você. Eu gosto mais de ensinar, o jovem sabe disso. E ele vai falar: olha, feliz aquele que obedece a sua palavra. Quem vai entrar
no céu? Quem vai morar no céu? Aquele que obedece a palavra de Deus. Existe um caminho. Que é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. E precisamos caminhar com Ele para que nós possamos chegar lá. E eu gosto muito de usar a palavra. Quando Pedro, ele escreve a primeira epístola, a primeira epístola, ele vai dizer assim: olha, vocês que estão espalhados aí nessa província, sendo perseguidos, vocês são eleitos. E ele vai falar: eleitos para quê? Eleitos para santificação no Espírito, para a obediência. Então precisamos entender uma coisa: não é fácil. Não é fácil. Obedecer a palavra, se você dizer que é fácil, não é fácil. Só que Deus nos escolheu para estar em obediência. E foi por isso que quando ele subiu, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Então Pedro, quando ele escreve aos eleitos, ele vai dizer assim: vós são eleitos em santificação pelo Espírito, em obediência. Então o que eu posso aprender daquilo que Pedro fala é que não existe eleito desobediente. Eleitos tem que ser obediente. E sozinho nós não conseguimos, sabe? É por isso que o Consolador não é fácil, mas é natural que o cristão, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo faz morada na vida dele, é natural que o Espírito Santo ele começa a conduzir. Aquilo que a gente fazia que desagradava a Deus, a gente não faz mais. Aleluia! Eu vi um jovem na sala de aula, na sala da escola dominical, ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim: eu fui para uma festa da empresa e quando eu cheguei lá tinha tudo aquilo em que não agradava a Deus. E eu me senti tão mal. E ele estava se sentindo mal porque sentiu mal porque estava no ambiente. Eu falei assim: ainda bem que você se sentiu mal. É sinal que o Espírito Santo ainda está na sua vida. Porque quando você está num ambiente que Deus não se agrada, você não se sente mal, meu irmão, olha os seus conselhos. Então nós temos que entender que a graça, a porta da graça, ela está aberta. Parece que quando nós falamos de arrebatamento da igreja, que Jesus vai voltar, parece que, sabe, é uma coisa que nós estamos esperando daqui a 1000 anos. Deixa eu falar uma coisa para a igreja: a volta de Jesus está mais próxima de quando nós aceitamos. E Pedro escrevendo a primeira carta, eu acho lindo Pedro escrevendo a carta para eles, porque ele estava sendo perseguido. E Pedro vai dizer assim: olha, vocês são eleitos para andar em santificação pelo Espírito Santo, ser conduzido por eles, pelo Espírito Santo, em obediência. Aí ele continua falando: olha, eu dou graças a Deus pela morte do seu filho, pela morte e a ressurreição, que nos trouxe uma viva esperança. Se Pedro está dizendo que se a palavra de Deus está dizendo que trouxe uma viva esperança, é porque nós não tínhamos esperança nenhuma. Então deixa eu te perguntar: que esperança tem um ser humano sendo inimigo de Deus? Porque Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas através de Jesus Cristo ele se nos reconciliou. E Pedro vai continuar escrevendo a página. Aí Pedro vai dizer assim: olha, a viva esperança que nos faz herdeiro. Aí Pedro ele vai continuar consolando a igreja que está sendo perseguida. Olha, e a perseguição da igreja não era calúnia, irmãos. A carta que Pedro estava escrevendo para a igreja era a igreja que estava sendo jogada nas arenas, sendo comida pelo leão. Era cristão que estava sendo usado como tocha. Você consegue imaginar a perseguição da igreja primitiva? Aleluia! E o consolo, escute isso: o consolo da igreja primitiva, quando Pedro está escrevendo na carta lá, é dizer: olha, vocês estão sendo perseguidos, estão passando por várias tentações, mas deixa eu falar para vocês, a herança de vocês estão guardada.
Acho que vocês não entenderam. A herança de vocês estão guardada. Glória. Agora vocês estão passando por prova, a fé de vocês está sendo provada, mas deixa eu falar para vocês, é um teste que Deus está fazendo. Aleluia. Para que quando você se encontrar com Ele, isso apareça em louvor e adoração. Porque é fácil, irmãos, a gente falar de cristianismo quando a gente está bem. Dizer que a gente professa uma fé é quando a gente não está passando por situações. A tua fé, quando está sendo provada, você permanece no lugar que Deus quer que você permaneça. Aleluia. Então o consolo de Pedro para a igreja é a herança, irmãos, que foi falado aqui. A herança que não se corrompe, que não murcha, que está guardada nos céus para nós. Então o que nós temos que entender nessa noite aqui é que se nós queremos fazer parte dessa herança, precisamos renunciar. Precisamos renunciar. E eu vou para João apresentando Jesus como a luz do mundo. Ele vai dizer assim: olha, Deus é a luz do mundo. Então, se você está em trevas, mentiroso você é. E Pedro, ele começa. João fala isso, e Pedro, no capítulo 13, ele escreve algo bem interessante que ele fala assim no capítulo 13. 1 Pedro, capítulo 13, 13 e 15. Ele vai falar assim: olha, esteja sóbrio, sigindo o longo do vosso entendimento e confiando na graça que foi revelada por Jesus Cristo. Eu fui pesquisar o que era cingir os lombos. Cingir os lombos, antigamente os soldados, eles tinham as vestes grandes, e quando eles iam para uma batalha, eles precisavam cingir o vestido. Então eles cingiam os lombos, eles se preparavam para a batalha. Ou os judeus, quando eles iam ir de uma cidade a outra, eles tinham que se preparar para uma caminhada. O que eu posso entender aqui do que Pedro ele queria dizer é que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, conscientes, acordados. Estar sóbrio, estar acordado. Lembra das 10 virgens lá? Todas dormiram, despercebiram da volta do noivo. Só que quando o noivo aparece, elas escutam a pessoa anunciando a volta do noivo, todas se acordam. Só que 5 estavam preparadas. As outras 5 faltava azeite. João, ele chamando a atenção da igreja, ele vai dizer assim: olha, não andeis como andam os outros gentios, na concupiscência da sua carne. Aí ele começa a falar: porque agora vocês são de Cristo, nova criatura. Você que roubava não roube mais, você que mentia não mente mais, você que falava palavrão não fala mais, as palavras tornam. E algo interessante que ele fala assim: olha, e outra, não entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo da vossa redenção. Como é que está o Espírito Santo aí? Como você tem tratado o Espírito Santo, o selo da tua redenção nas suas últimas vezes? Você sabia que você só vai subir no arrebatamento se o Espírito Santo estiver em você? Você entende a gravidade? Jesus, ele vai dizer que, ele ensinando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus ensinando, ele fala assim: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só aqueles que obedecem ao meu Pai. Você entende a gravidade? De pessoas religiosas achando que por ter muito tempo na igreja é garantia de subir nos céus. Pessoas que vivem no legalismo achando que por
Deixa eu falar uma coisa para a igreja, é graça. Santidade e intimidade com Deus você tem que buscar sim. Oração, consagração, jejum. Mas não venha pensar que você vai subir no céu porque você é mais crente do que o outro. É graça. E a porta da graça está aberta, irmãos. Só que a igreja precisa despertar. Quantas pessoas tem no nosso meio que, quando começou a caminhar, ele orava, buscava intimidade com Deus, era batizado pelo Espírito Santo e deixou se esfriar, irmãos, por consequências de se moldar ao pecado. Pedro ele vai dizer assim: olha, não vos conformei com o pecado que havia em outra hora. Você sabe o que é se conformar? É ouvir um culto como esse, ver Deus falar no louvor, da palavra, e a minha mente está tão cauterizada, eu estou pensando que sabor de pizza eu vou comer quando chegar em casa. Meu Deus! Sabe o que é se moldar os seus próprios desejos e pecados? É você estar num culto como esse e se ligar na glória de Deus, você está pensando em que série você vai assistir na Netflix quando chegar em casa. Porque quando falamos de pecado, irmãos, a gente só imagina o pecado da prostituição, da idolatria. Mas obediência à palavra de Deus, o pecado é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. A minha esposa costuma muito falar isso na escola dominical. Vocês não lê a Bíblia, né? Mas passa 2 horas no Instagram. Você não lê a Bíblia, né? Mas passa 2 horas no Facebook. É tempo que não vai voltar, irmão. Então precisamos. Aleluia! Só. Glória! Aleluia! Precisamos voltar a buscar a Deus como antes. Aleluia! A ter intimidade. Glória! Se queremos alcançar a vida eterna, Meu amigo, a morada do Altíssimo, precisamos lavar nossas vestes. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Sabe o que é mais lindo na carta de Pedro, de João? Sabe o que é mais interessante? É que ele vai falar assim: olha, se andar na luz como Cristo está na luz, estão falando, temos comunhão com todos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sabe o que é mais lindo? É que toda a carta, tanto de João e de Pedro, se você for olhar lá, ele está falando do amor ao próximo, de amar o próximo. Porque eu vou falar para você: é impossível você dizer que ama a Deus e não amar o teu próximo. Ou impossível. Se eu não consigo amar as irmãs do círculo de oração que vejo, como é que eu vou conseguir amar Deus que eu não vejo? aleluia, glória a Deus. Então quando eu sei que eu estou na luz, quando eu amo meu irmão, então precisamos andar na luz da palavra. Aleluia! E eu creio que todos que estão aqui têm o desejo de um dia morar no glória. Quem não quer estar no paraíso desse? Porque eu não vou me preocupar em me acordar de manhã para ir para o trabalho, não vou ter preocupação, e vou estar diante do meu Criador, do meu Deus. Então precisamos voltar à essência. Pare de dizer que é mais um culto do domingo, que eu já estou acostumado. Não. Traga o seu sacrifício de louvor. Adore a Deus verdadeiramente. Busque a Deus. Porque o céu é real. O arrebatamento da igreja é real. O arrebatamento da igreja vai acontecer, você crendo ou não. Mas faz tanto tempo que Jesus vai voltar. É só mais uma religião. O arrebatamento vai acontecer. E a gente precisa ver o que está acontecendo, irmão. O sinal da volta de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu trago isso numa palavra que quando eu me converti, eu
eu guardei no meu coração. E uma das palavras foi que era a profecia que dizia que nos últimos dias os dias seriam abreviados. Eu trago isso comigo. Como é que estão os dias hoje? Você percebe como as coisas estão passando rápido? Parece que foi ontem que o pastor falou que eu ia trazer a palavra. Já estou aqui de novo. Você percebe que o tempo está abreviado? Então precisamos voltar ao Santo dos Santos. Precisamos adorar a Deus. Não importa como você adorar, adore com sinceridade. Eu adoro a Deus baixinho, mas adoro baixinho. Antes quando eu me converti eu dava glória, aleluia, eu gostava de gritar da glória. Então, cada um respeitando o espaço de cada um. Sabe por quê? Porque o que vale não é o que eu estou vendo, é como você está adorando. Se existe uma sinceridade dentro de você quando você está pulando, glorificando, falando em línguas, deixa eu te falar uma coisa. Tenha certeza, se existe uma sinceridade de adoração ali, Deus está recebendo. Se você está no seu cantinho, não glorifica, não mas está adorando a Deus em silêncio, tenha certeza de uma coisa, é de coração, porque não que você se curva, é de coração. Se é de coração, pode ter certeza de uma coisa, Deus está ouvindo a tua adoração. Mas não critica aquele irmão que gosta de dar glória, de gritar, de pular, de falar em língua. Não critica nada. Porque Deus não colocou em posição de joelhos. Deus nos chamou para adorar. Eu falo isso porque eu conheço jovens. A gente trabalhou 11 anos com jovem, a minha esposa. E eu conheço jovens que hoje, pastor, eles estão desviados. Simplesmente por causa de uma crítica. Olha aí. Não é Deus não, hein? Carne pura aí, hein? Ei, meu querido, se é Deus ou não Deus, se é Deus ou não, se não é Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Uma hora vai ser revelado. Mas deixa ele adorar no jeitinho dele. Conheço jovens, irmão, que hoje eu me entristeço muito. E saber que eles estão desviados, afastados da presença de Deus, por causa de críticas de pessoas. Então vamos voltar à essência. Buscar a Deus com sinceridade. Foi louvar amigo aqui pela Kate e a Rebeca. Eu quero que eles não vejam você, quero que você me diga que nada desse dia. Jesus vai voltar. E eu quero finalizar aqui. Só vai entrar no céu aquele que anda segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que você faça, Jesus é o caminho. E não entraremos no céu do nosso jeito, entraremos no céu do jeito que Deus quer. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai colocar nós no jardim. Só que antes de colocar nós no paraíso, Ele nos está dando uma oportunidade para voltar a ter comunhão com Ele. E não importa, não faz sentido nós estarmos aqui, irmãos, se nós não buscarmos intimidade com Deus. Aleluia! Não faz sentido. Então a porta da graça está aberta. Oh, glória! Jesus morreu na cruz. Nos deu essa graça, o Espírito Santo. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo ainda habita em mim e você. Glória! Porque o Espírito Santo, ele é o selo da redenção. Então somos mais do que vencedores, porque Cristo já concluiu o seu propósito. Agora depende de nós abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e caminhar rumo ao céu. Aleluia! Tenha consciência disso. Jesus está voltando. É verdade. Fica aí na sua memória. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes ou vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quem tem direito, olha, só vai ter direito aquele que obedece a palavra. A árvore da vida, lembra que eu falei da árvore da vida? Adão e Eva eles consumiram para que eles não tivessem vida eterna em pecado. A árvore da vida. E possa ter direito a entrar pelas portas.
Nem todos que não entraram as portas, nem todos que dizem Senhor entraram no reino dos céus, mas aquele que obedece a sua palavra. Quero convidar aqui a gente, louvar a Deus junto com a mim. E medita assim, Jesus vai voltar.